7h30 em ponto, aqui no meu. Olá, amigos internautas, visitantes, sejam bem-vindos à nossa sala de reuniões espíritas, a nossa sala virtual. Eu já vou aguardar alguns minutinhos para a gente poder começar o nosso encontro, que será muito breve, porque eu não desejo incomodá-los em demasia, né? Se por acaso o áudio não estiver bom, a imagem, por favor, comuniquem-se com o Joãozinho. Pode começar, gente, 7h30. 7h30? Prontinho. Eu queria começar já desejando muito boa noite a todos e a todas, a todos os corações corajosos que nos prestigiam com sua paciente e tolerante atenção. Em especial, quero agradecer ao nosso Joãozinho, né, que nos assiste remotamente, nos prestando assistência técnica, né, e também espiritual nessa noite. A você, Joãozinho, muito obrigado, querido, muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer também a dona Cleusa Helena, a dona Leila, pela generosidade com que sempre me receberam aí em Tupaciguara. E desde já eu quero desejar a todos e a todas muito boa noite, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine. Eu quero desejar mandar um abraço a todos os amigos espíritas, confrades espíritas da cidade de Tupaciguara, essa cidade querida, essa terra da Mãe de Deus, que Deus possa, a Santa Terra da Mãe de Deus, né? Que Deus possa abençoar a todos por aí, nestes dias de pandemia, para que todos tenhamos muita saúde e muita paz. E da minha parte, muito obrigado mesmo, de joelhos. Eu agradeço de joelhos a todos os companheiros. Seja bem-vinda, Alessandra Lima. Deixa eu ver aqui. Cláudia Amar, boa noite. Regina Helena, boa noite. A Casa Espírita, através do José, está me dando ok aqui. Alessandra Lima, muito boa noite, viu? Carmen, Luciana Yamazaki, Rosânia Gonçalves. E à medida que os demais forem chegando, eu já vou dando boas-vindas a todos, viu? A todos vocês, desde já o meu agradecimento. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado mesmo. Meus amigos, eu gostaria de tratar aqui de uma das questões mais sérias, né, de um dos princípios mais importantes da doutrina espírita, sobre o qual se assenta a nossa estrutura, né? Gostaria muito de falar do Cristo cósmico, falar de Jesus. Eu sei que muitos o fazem com muito mais maestria e profundidade, mas eu peço licença para reiterar as ideias a respeito dessa criatura luminífera, a quem devemos absolutamente tudo aqui na Terra: a vida, a organização biológica, a nossa sustentação espiritual. E gostaríamos de tratar do nosso Mestre Jesus de um ponto de vista cósmico, falando da sua função espiritual na sustentação da harmonia do nosso planeta Terra. E é sempre bom falarmos disso para que não nos esqueçamos da eterna gratidão que temos para com Ele. E é por essa razão que nós gostaríamos de amparar as nossas ideias com alguns cotejos bibliográficos a respeito deste assunto, para tangermos, ou tangenciarmos, ou tocarmos com mais autoridade, ou com menos irresponsabilidade, porque é muito difícil de falar de Jesus, do tema da noite de hoje, o Cristo cósmico. Como eu disse, devemos muito a Jesus. Mas Jesus, como espírito, como homem, se fez presente na Terra, se corporificou, trazendo-nos a essência das lições, as lições mais importantes, que em essência devem consolidar em nós o reino dos céus, construir em nós uma qualidade superior de amor e de progresso, para que nos sintamos mais próximos de Deus, afinizados com seus princípios, com as leis da natureza, com as leis da verdade de Deus, para a edificação de um mundo melhor que deve começar em nós mesmos. Se eu me recordo aqui da questão, os senhores devem conhecer muito bem, e conhecem, eu tenho certeza, não posso subestimar a inteligência de ninguém, a questão 625 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec
pergunta qual teria sido ou qual seria o espírito ou ser mais perfeito que a humanidade já conheceu para lhe servir de guia e modelo. Eu gosto muito dessa questão, porque a gente não sabe se o que é mais brilhante é a resposta que as vozes, que os espíritos dão, e ela é sintética, lacônica, Jesus, ou se é a pergunta elaborada pelo senhor Allan Kardec, com seu poder de síntese, consegue referir-se a duas características desta criatura extraordinária chamada Jesus: guia e modelo. Se ele fosse apenas um modelo, ele seria um arquétipo, um símbolo muito distante. Ele seria uma representação simbólica de uma qualidade a que não poderíamos usufruir na Terra. Ele seria um impulso, uma esperança muito longínqua, muito remota. Seria muito cansativo tentar, seria absolutamente impossível um esforço da nossa parte para o alcançarmos. Jesus é muito mais do que o modelo. E a pergunta de Allan Kardec, 625, ele afirma que Jesus é modelo, mas também guia. Como modelo, ele é um arquétipo. Ele é um modelo, ele é um exemplo, um paradigma a ser seguido. Seria, mas se ele fosse apenas um modelo, ele seria quase que impossível de ser alcançado, não é mesmo? Eu me recordo aqui de Fernando Pessoa, num poema chamado Ulisses, em que ele diz que o mito é o tudo que é nada, ou nada que é tudo. É o nada que é tudo. Ou seja, se Jesus fosse apenas um modelo, ele, pela sua distância, ele seria um mito inalcançável. Mas Allan Kardec diz, os espíritos o confirmam, que Jesus é também um guia. Ele tem esse cuidado, um guia. E como guia é o companheiro, aquele que come conosco o pão, é aquele que nos acompanha, que nos assessora, que nos secunda nas tarefas, que ora está ao nosso lado, abraçado, ora se coloca à nossa frente, ora se coloca na nossa retaguarda. Em determinados momentos, ele nos toma nos braços, nos conduz, facilitando, suprindo as nossas deficiências. Então, como guia, ele está muito próximo, está presente. Está muito mais próximo do que podemos imaginar. E a sua proximidade, se ela não se faz fisicamente do ponto de vista do seu corpo, que já foi consumido pela desencarnação há 2000 anos, ele se faz presente fluidicamente, ainda de forma muito mais intensa do que a própria matéria, porque ele pode nos alcançar com seu teledinamismo poderoso a todos nós que aqui nos encontramos. E ele está aqui conosco desde os primórdios, desde a fundação do nosso planeta. Muito antes mesmo de ser, eu estou me referindo ao Cristo, não à personalidade de Jesus apenas. Como Cristo, ele nos acompanha, ele nos elege, ele nos sustenta e com seu magnetismo nos induz. E o seu pensamento é poderosíssimo, porque ele nos induz nos processos biológicos da vida e da morte. E nos conduz também pelos processos da evolução intelecto-moral. Sem ele, nada do que se fez seria feito. Nós não estaríamos aqui para falarmos destas coisas se não fosse por ele. Jesus, pertencendo a essa corte angélica de espíritos nobres, ele trabalha por nós. Então é no mínimo inteligente que consideremos Jesus como sendo o nosso modelo e o nosso guia. Como modelo, ele seria muito distante, porque ele já é. Mas como guia, ele é o companheiro que nos acompanha, que nos impulsiona para que também o alcancemos e estejamos com ele. Independentemente das distâncias físicas, para que estejamos com ele fluidicamente, espiritualmente, realizando em nós as lições, as máximas que ele nos outorgou, falando, explicando, dizendo, mas também exemplificando, testemunhando diariamente. A imagem de Jesus é tão poderosa para nós que no Evangelho de João, lá no capítulo 1, e os senhores também vão se recordar, os senhores e as senhoras, é de um Jesus Cristo, um Jesus cósmico, não é? E o Evangelho de João é muito espiritual, mas muito mais do que isso, ele é muito fraternal, porque fala do amor dos discípulos pelo seu mestre, e fala do amor do mestre pelos seus discípulos e pela humanidade inteira, porque a humanidade é representada pelos 12. Jesus aí é aquele, é o amigo querido que nos capacita para que estejamos em condições mínimas adequadas para ombrearmos com ele pelas voragens da evolução eterna. E ele, quando fala, ele não fala para um e nem para dois, ele fala para a eternidade,
para espíritos imortais. A sua mensagem é imortalista. Ele não fala para um momento ou para um segundo na Terra. Ele fala para toda a eternidade dos nossos espíritos imortais. É uma responsabilidade amplíssima. É um trabalho vastíssimo, incansável, de muita devoção e de muita dedicação ao bem de todos nós. É por essa razão que eu digo que nós temos um débito impagável para com o nosso Mestre Jesus. Porque muito antes mesmo da terra, vinculado à corte angélica dos espíritos puros, cumprindo os desígnios do Pai, ele é o Verbo encarnado. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que ele é a expressão da vontade de Deus na terra. E é por essa razão que, interpretando o pensamento do evangelista João, lá no seu Evangelho, capítulo 1, nós vamos entender o significado profundo da expressão preliminar ou introdutória deste livro, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, pelo Verbo, e nada do que se fez sem ele. Vejam, e ele continua dizendo que a vida está a vida está nele, está no Verbo. E o Verbo é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A luz deve resplandecer nas trevas, porque é no contraste da obscuridade que a luz se destaca, por menor que ela seja. E não é o caso de Jesus, que é uma luz intensa e poderosa, que na escuridão abismal do nosso mundo terreno se faz imprescindível para o norteamento do progresso intelecto-moral dos homens na Terra. Se estivéssemos, por mais capacitados que fôssemos, entregues à própria sorte, à própria capacidade de desempenho, e o temos, porque somos filhos de Deus, nós teríamos muita dificuldade, ou poderíamos dizer, seria praticamente impossível que nós nos destacássemos das trevas, entendendo o significado da vontade de Deus pelo cumprimento dos seus desígnios na terra, no mundo espiritual ou em qualquer outro mundo ou em qualquer outro orbe do universo. À luz, considerando aqui o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Então Jesus é esse verbo que se faz carne. Ele é Deus, ele é o verbo que se faz carne, embora ele não seja Deus, mas ele cumpre as vontades e os desígnios sagrados de Deus. De tal modo que na terra, se existe um reflexo perfeito da vontade de Deus entre nós, é Jesus. É aquele que, pela sua harmonia íntima, consegue refletir com perfeição a grandiloquência do nosso Criador, do nosso Pai. É Jesus esse elemento refletor, digamos assim, representativo e executor direto da vontade de Deus. Sem ele, nada poderia ser possível na Terra. Então nós temos, de fato, um compromisso muito grande com este ser e uma gratidão, e devemos guardar, pelo cumprimento das suas máximas, a responsabilidade da nossa gratidão para com ele. O texto também irá dizer, então Jesus como guia e modelo deve ser entendido também de um outro ponto de vista que se encontra consignado lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer, logo depois das bem-aventuranças, ele vai dizer que vós sois, no seu estímulo, no seu trabalho de devoção às criaturas, ao progresso do mundo, do orbe terreno, ele irá dizer que vós sois a luz do mundo. Ele faz é um estímulo, mas é também uma revelação, porque ele, em nos conhecendo, nos estimula no desenvolvimento de nós mesmos. Não é um elogio apenas, não é uma bajulação, é um estímulo que reconhece em nós aquilo que temos, porque também somos seus irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Trazemos potências íntimas que precisam ser desenvolvidas ou ampliadas pelo nosso esforço, mas também pela indução poderosa do pensamento amoroso de Jesus. Assim considerando, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ou ocultar uma cidade edificada ou construída em cima do monte. Nem se acende uma candeia e se coloca para colocá-la debaixo do alqueire, mas no
candeeiro ou no velador, para que aqueles que entram na casa possam ver a luz. Resplandeça, olha só, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É bonito. Ele fala dessa luz interna. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, guardem isso. Lá no Evangelho, agora, no Evangelho de João, evangelista, mais uma vez, no capítulo 8, versículo 12, ele irá dizer o seguinte: Jesus, logo depois do seu encontro inesquecível com a mulher adúltera, vocês se lembram da mulher adúltera? Aquele que tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Então a mulher saiu, os mais velhos saíram, os mais jovens depois. E Jesus permaneceu com aquela mulher, a despediu também, pedindo-lhe que não pecasse mais. E depois ficou, por fim, ele ficou com os próprios discípulos. E aos discípulos ele disse o seguinte, logo depois desse encontro, desse instante importantíssimo, né, que se encontra lá no capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ninguém poderá andar em trevas. Aquele que me segue não poderá andar em trevas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, e aquele que não, ninguém andará em trevas, senão aquele que andar comigo jamais andará em trevas, porque terá a luz da vida. Vejam só, eu sou a luz do mundo. Que coisa engraçada, não é? Lá no Evangelho de Mateus, ele diz, vós sois a luz do mundo. E lá no Evangelho de João diz, eu sou a luz do mundo. Parece que há uma antítese, um paradoxo, uma contradição, não é mesmo? Mas esse paradoxo é aparente. Agora, eu não tenho aqui a pretensão, e eu penso que qualquer indivíduo de juízo, não terá a pretensão de dizer o que realmente Jesus quis dizer quando falou isso. Quem somos nós, não é, para entendermos o que Jesus tem na sua cabeça, no seu coração? Mas podemos deduzir, a partir das nossas próprias luzes, que essas duas afirmações, vós sois a luz do mundo, quer dizer, nós somos a luz do mundo, segundo ele, e eu sou a luz do mundo, segundo ele mesmo, essas duas afirmativas, elas não são contraditórias, porque elas são complementares. Elas se conjugam e elas devem ser interpretadas à luz de um princípio muito importante que nós precisamos torná-lo execuível na nossa vida para sermos melhores nessa existência e nas vidas sucessivas, que é o princípio da solidariedade, é o princípio da comunhão eterna solidária entre as criaturas, é o princípio da interdependência espiritual entre todos os seres, superiores e inferiores. É o princípio da interdependência. Jesus nos ensina que vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, dizendo que há uma cooperação entre as luzes do alto com as luzes da terra. Sem as luzes da terra, sem as luzes do alto, são trevas. E as luzes do alto são representadas da melhor maneira possível pelo nosso próprio Mestre Jesus, que é o Espírito mais perfeito que a terra já conheceu e que nos serve, e que serve para ela de guia e modelo. De guia e modelo. Jesus. Nós não estamos fazendo uma apologia cega à figura do mestre. É no mínimo inteligente pensar assim, no mínimo inteligente, considerando os ascendentes morais que antecedem mesmo a fundação do nosso planeta. Porque quando a Terra foi formada há mais ou menos 5 bilhões de anos aproximadamente, Jesus já estava aqui com a corte angélica cumprindo o desígnio de Deus para a formação do nosso planeta a partir de uma nebulosa que se desprende do Sol. Isso está lá em A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo nosso amado Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, há uma cooperação, há uma interdependência entre as mentes, entre os espíritos, e precisamos entender isto para não chegarmos à conclusão de que há uma contradição no pensamento do mestre. Não é nada disso. Agora, é preciso entender que a nossa luz, e nós temos grandes luzes na Terra, a luz da ciência, a luz da arte, a luz da filosofia, da poesia, enfim, a luz das técnicas humanas, né, que favorecem os progressos tecnológicos da Terra. Tudo isso são luzes outorgadas e permitidas por Deus e que foram trabalhadas com muito sacrifício e muito trabalho pelas criaturas terrenas. Mas eu quero dizer que sem as luzes fecundantes de Jesus, as luzes da Terra seriam trevas. E não é isso que estamos vivendo na atualidade?
com as perturbações intelecto-morais das criaturas, que, utilizando-se dos recursos mais extraordinários no campo da ciência e no campo da religiosidade, conspurcam a mensagem e se lançam, por exemplo, a degradações morais, a autodestruição, ao flagício, ao flagelo da morte, da fome, da miséria social causada pelo próprio egoísmo do homem. Vejam que o recurso que deveria ser de exaltação do progresso, muitas vezes pode ser utilizado pelo homem, pela sua ignorância, graças à sua ignorância, para a destruição, para a discórdia, para a guerra e para a morte. Sem as luzes do Cristo, que nos outorgou isso previamente, nós não entenderemos o sentido e significado das coisas das luzes da terra. E as nossas luzes serão insignificantes e nos perderemos na obscuridade. É a luz que se resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreendem. É isso. Muito bem. Entendendo que há uma inter-relação, uma interdependência entre nós e o Cristo, veremos que nós somos a luz do mundo porque pertencemos ao mundo. Nós somos do mundo. Mas Jesus é a luz do mundo porque é a luz que mantém e sustenta a luz do mundo. Porque não é uma luz do mundo, é uma luz que sustenta a luz do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, ele irá dizer: Eu sou de cima, vós sois de baixo. Só um minuto. Por favor. Eu sou de cima, desculpe, minha gente. Eu sou de cima, vós sois de baixo, vós sois do mundo, eu não sou do mundo. Vejam, há uma complementaridade, há um processo de enxertia psíquica por parte da inteligência notável do nosso Cristo na consciência do homem, para que a luz do homem possa prosperar, possa se desenvolver e se ampliar, tornar-se um piso seguro para a manifestação da misericórdia de Deus. Sem o Cristo, sem essa cooperação, nada seria possível. Nós nos recordamos aqui, para exemplificarmos isso melhor, do livro Missionários da Luz, lá no capítulo 13, um capítulo chamado Reencarnação, que fala da reencarnação de Segismundo, muitos conhecem. No livro Missionários da Luz, lá no capítulo 13, psicografado pelo Chico, pelo nosso amado doutor André Luiz, pelo espírito André Luiz, nós vemos ali que o instrutor Alexandre se refere a dois tipos de fecundação. Olha só, fecundação física e fecundação psíquica. Ele fala que tudo na natureza é união de qualidades positivas e negativas. A paternidade e a maternidade, elas dependem das formas genéticas. Isso é um tipo resultante da fecundação física, pela união dos gametas, né, masculino e feminino, para a formação de uma célula-ovo. Mas o instrutor Alexandre, conversando com André Luiz, nos ensina que há também uma fecundação, ou fecundações psíquicas. Então, existe uma fecundação física, que dá forma às coisas, mas há também uma fecundação psíquica, e que se dá na intimidade, no âmago da alma eterna. Por exemplo, quando nós temos sede, diz ele, quando nós temos sede de transcendência, no campo da arte, da ciência ou da religiosidade, por exemplo, nós buscamos esse princípio divino que haverá de ser o princípio divino fecundante das nossas ideias. E a partir da fecundação das nossas ideias, a partir de um princípio fecundante superior que se dá no âmbito da nossa intimidade espiritual, nós conseguimos então perceber que a fecundação psíquica ela se torna fundamental para as criações humanas na Terra. Então, quando nós temos muita sede de transcendência no campo da arte, em busca de uma inspiração, isso só poderá acontecer, independentemente da sua capacidade de construção e de realização das coisas, se e somente se as suas ideias, os seus sentimentos, a sua sensibilidade espiritual for fecundada pelo princípio fecundante divino. Esse princípio fecundante pode estar nos nossos espíritos amigos, pode estar nas grandes agremiações terrenas, mas em sentido remoto e mais amplo, nós não podemos esquecer ou olvidar que o princípio fecundante é Deus.
E quem pode representar o princípio fecundante na Terra, senão o próprio Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, não é mesmo? É um princípio fecundante. Esse princípio fecundante deve ser considerado também muito presente nas enxertias psíquicas que nós realizamos nos contatos humanos. Por exemplo, quem pode se esquecer? Quem pode se esquecer da presença dos espíritos capelinos que vieram de um outro mundo e aportaram em nossa terra? Nós sabemos disso. Houve uma enxertia do melhor, porque eles já possuíam uma certa experiência, embora não fossem perfeitos. Eles fizeram uma enxertia, o melhor no pior, uma enxertia psíquica nas nossas condições terrenas para que o progresso se realizasse. É uma fecundação de natureza física, porque houve alterações genéticas, mas também de natureza psíquica, porque eles trouxeram muitas experiências importantíssimas para o nosso progresso intelecto-moral na Terra. Por exemplo, há também fecundação psíquica no campo da mediunidade. Quando você, por exemplo, se deixa conduzir pela insinuação, digamos, de um espírito superior no campo da psicografia ou no campo da psicofonia, da incorporação. Você também sofre uma fecundação, uma enxertia psíquica, neuropsíquica, que propicia uma criação mediúnica, resultante da mensagem e nas sensações de bem-estar que esse médium experimenta quando sai do transe. É uma fecundação psíquica. Podemos falar também de fecundação psíquica nas ideias, na troca, na permuta de pensamentos, nas grandes construções da arte e dos pensamentos, do progresso. Então, a fecundação psíquica na Terra, de um modo geral, ela depende muito do nosso Cristo, que funciona como princípio fecundante. Para exemplificar isso, e para não delongarmos muito, porque gostaríamos de fazermos alguns apontamentos mostrando a importância cósmica do Cristo na Terra, eu pediria aos senhores e às senhoras que pudessem ler o Memórias de um Suicida. Obviamente, depois de fazerem o curso de formação espírita, para que tenham base doutrinária para o entendimento, né, sem traumas da obra, que é muito profunda. Ela foi psicografada, ou foi inspirada pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, grande escritor português, a médium Ivone do Amaral Pereira, médium extraordinária, considerada por Chico, chamada pelo Chico como a heroína silenciosa. Nessa obra, nós temos um exemplo de fecundação psíquica, que tornará fácil o entendimento da importância do Cristo na fecundação das nossas ideias e na sustentação das nossas luzes terrenas, a partir das luzes dos céus que vêm do coração do Cristo, como manifestação da misericórdia do nosso Criador. Vejam só, lá no livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar a seguinte ideia. Os espíritos estavam com muita dificuldade no atendimento a desencarnados sofredores, suicidas, porque estavam sofrendo muito lá na colônia Servos de Maria. Na colônia Servos de Maria, ela é especializada em atendimento a suicidas desencarnados. E eles estavam sofrendo. Desculpa, Celso. Pode voltar aqui. Só voltar. Eles estavam sofrendo muito no mundo espiritual e não estavam reagindo às terapêuticas da colônia espiritual. E aí o que Maria de Nazaré, que é a grande patrona ou protetora da colônia espiritual, fez? Na posição remota em que ela se encontrava, ela determinou à organização, à direção da colônia espiritual, que os suicidas fossem conduzidos a trabalhos mediúnicos da Terra para receber um choque anímico que os restaurasse, quebrando seus clichês mentais. Porque eles reagiam muito, tinham muita dificuldade em reagir à terapêutica da colônia espiritual. E assim foi feito. A colônia desceu, trouxe esses espíritos para a Terra, foram escolhidos os médios mais habilitados e capacitados para essa tarefa, foram eles capacitados energeticamente para que pudessem realizar o trabalho. Então, depois de tudo isso, aconteceu algo fascinante. O trabalho se realizou, ia se realizar, era uma casa muito simples, onde se encontrava uma mesa rústica muito humilde. E ali se encontravam médios muito pobres, que trabalhavam como lavradores na zona rural, e eles estavam preparados para o início da atividade. Alguns médios mais sensíveis percebiam que tinha alguma coisa diferente no ambiente, porque os soldados e os diretores da colônia ali se encontravam excepcionalmente. Havia uma alteração psíquica do ambiente que havia sido preparado adredemente para o trabalho melindroso e delicado, que é de socorro aos desencarnados suicidas. Os médios perceberam, o dirigente também percebeu,
E quando o espírito Camilo Castelo Branco adentrou o recinto, porque ele também era suicida, desencarnado, ele percebeu que em cima da mesa caía uma corrente, uma cascata de luz muito forte. E ele, porque não tinha acuidade espiritual, visual, para perceber de onde vinha aquilo, deram-lhe um aparelho, como se fosse um binóculo, e ele olhou para cima e viu que aquela fonte de luz que caía em cima da mesa, ela vinha de uma zona muito alta, de uma zona muito distante do mundo espiritual. E ele não conseguiu alcançar totalmente. Ele percebeu detalhes. E quais foram os detalhes que ele percebeu? Ele percebeu que os espíritos desencarnados, mentores da casa, ali estavam, ajudando, cooperando com os encarnados em prece para o início e para a continuidade do trabalho mediúnico, os desencarnados associados diretamente aos encarnados também estavam em prece, e os dois grupos pediam em uníssono, em prece, a Jesus, oravam a Jesus para que ele abençoasse a atividade de socorro aos necessitados daquela noite. Todos estavam orando em perfeita sintonia. Mas não eram apenas estes dois grupos que estavam na Terra, lá dentro daquele ambiente humilde da casa espírita. Esses dois grupos se encontravam também posicionados ou submetidos à tutela telepática de 12 espíritos nobres que se encontravam numa região remota da colônia espiritual, lá no mundo espiritual, de onde eles tinham vindo. Eram 12 espíritos altamente preparados, era um cenáculo sacrossanto, sacralíssimo, onde ninguém podia entrar, senão aqueles espíritos em perfeita sintonia, numa sintonia de preces muito mais poderosa do que a sintonia daqueles espíritos encarnados e desencarnados que estavam lá no centro espírita na Terra. Por sua vez, esses 12 espíritos intercedendo então pelos trabalhadores da Terra, estavam submetidos telepaticamente, pedindo também a Jesus pelo trabalho, ao coração sagrado de Maria de Nazaré, que se encontrava numa região muito acima. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, intercedendo. E esses espíritos pediam a ela que ela intercedesse a Jesus por eles. E ela, por sua vez, ao seu turno, intercedia em prece fervorosa, ainda mais poderosa, por meio de ondas super ultra curtas, vamos dizer assim, ondas mentais, intercedia diretamente a Jesus. E Jesus, por sua vez, quando recebia esse impacto poderoso da massa conjunta de pensamentos em prece, ele fecundava, ele recebia esses pensamentos e com sua força fecundante do seu pensamento poderoso, ele devolvia essas ideias, essas energias com suas próprias emanações espirituais. E essa emanação descia sobre a terra, agora fecundada pelo pensamento dele, em nome de Deus, porque ele é o verbo de Deus, descia sobre a terra em forma daquela cachoeira de luz, daquela torrente poderosa que caía sobre a mesa humilde da sessão mediúnica. Vejam como as coisas acontecem, não é? Em desdobramentos absolutamente desconhecidos e ignorados por nós, por causa da nossa pobreza visual, por causa da nossa insensibilidade ou pela nossa ignorância em desconsiderar as grandezas da misericórdia de Jesus. E aquela torrente de luz existia, caía sobre a mesa humilde dos trabalhos, para que ali os espíritos suicidas pudessem tomar banhos magnéticos, energias suavíssimas, que pudessem restaurar-lhe as forças perispirituais em forma de verdadeiras cirurgias espirituais que eles estavam recebendo naquele momento. Vejam como é importante e bela a ideia. Ou seja, todos os pensamentos humanos, desencarnados, espíritos mais avançados, reportando-se a Maria de Nazaré reportando-se a Jesus e Jesus fecundando com seu pensamento essa massa de pensamento positivo, que voltava para a terra em forma de uma correnteza, de uma cachoeira de luz para a recuperação daqueles pobres miseráveis suicidas. E quando eles entravam ali e sofriam o impacto anímico da enxertia psíquica da incorporação, eles quebravam os clichês mentais, retomavam o seu equilíbrio para dar início ou reiniciarem a sua jornada evolutiva por meio das provas que os aguardavam nas futuras existências. Mas eles precisavam desse auxílio e dessa ajuda. Meus amigos, esse é o nosso Cristo. O princípio fecundante, o princípio representativo de Deus para a fecundação do progresso da Terra. Esse é o Cristo cósmico, que nos acompanha, que nos secunda, que nos observa e que nos percebe. Nesse instante, por exemplo, só Deus, somente Jesus e os espíritos nobres, né? Porque nós não temos condições para isso, podemos
nós não podemos imaginar os recursos que estão sendo movidos pelo coração glorioso de Jesus para que sejamos fecundados no íntimo, pelo seu princípio amoroso, para sermos também bons, para darmos continuidade ao nosso progresso, a despeito de qualquer dificuldade que foi permitida por ele neste mundo, como as pandemias, as doenças, as enfermidades e as demais provas pelas quais a humanidade está passando. Então é preciso confiar e acreditar que Jesus é o Verbo encarnado, é esse elemento indispensável ao progresso do nosso mundo, indispensável à evolução do planeta Terra. E sem ele, nada do que se fez, como dizia João lá no Evangelho, no seu Evangelho capítulo 1, nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito pôde se fazer. E tudo que foi feito por ele, e nada do que se fez sem ele. Meus amigos, eu encerro recordando aqui um pensamento bonito, não é? Dos nossos poetas inspirados, né? Eu me lembro aqui de uma música muito bonita chamada Cio da Terra, né? Ela fala muito bem desse princípio fecundante, porque eu acho que o princípio fecundante das lavouras, das plantações, não são apenas os adubos, né? Ou as máquinas, mas são também os suores dos homens laboriosos, né? Que se dedicam diuturnamente debaixo de sol, de chuva, para a produção de alimento. Vejam só, e a canção, ela sempre se utiliza, né, uma canção de Chico Buarque de Holanda, ela sempre se utiliza em todos os seus versos, em todas as estrofes, de verbos de ação, mostrando que não é simplesmente jogar semente, não é? É preciso trabalho, é preciso muito esforço. Ele fala assim: debulhar o trigo, forjar, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Bonito isso. Para que haja pão, é preciso todo um esforço, todo um trabalho humano, de suor e de dedicação para que o milagre do pão aconteça. E ele continua: decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel. Mais uma vez, os verbos de ação atuando aí, como princípios fecundantes da terra, para que haja alimento e produtos, né? Alimento para toda a humanidade, sedenta, faminta, né? E miserável. E a última estrofe diz assim: afagar a terra, porque além do trabalho humano, do esforço e do suor, da atividade mecânica, é preciso muito empenho do nosso coração, no sentido de nos entregarmos adredemente, intencionalmente e submissamente à vontade do Cristo. É preciso uma adesão íntima aos propósitos do Pai, do Criador. E para isso a canção diz: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Ou seja, além do trabalho diuturno daquele que se sacrifica debaixo do sol, suando, trabalhando, com as mãos calejadas, se machucando, caindo e se levantando todos os dias, de madrugada até o sol se pôr, ele realiza muito mais do que uma atividade mecânica de fecundação. Ele realiza também uma fecundação psíquica, porque quando toca na terra, ele a magnetiza, ele a acalenta, ele a acaricia, o que ela também tem um ciclo, ela tem um cio, ela tem desejos, ela tem, como podemos dizer, à luz da teoria de Gaia, né? Ela é um sistema que se retroalimenta e do qual fazemos parte, todos nós. E ela depende dessa estrutura, ela depende da nossa emocionalidade, da nossa sensibilidade, da nossa adesão, da nossa vontade, que é um instrumento, um dos instrumentos da alma, um dos instrumentos mais importantes da nossa alma, conforme o denomina Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida. Vontade. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Ou seja, para que haja pão, precisamos de trabalho. Penso eu que o suor é a representação do princípio fecundante da terra, dos grandes progressos da terra. E esse princípio se chama trabalho. E esse trabalho não pode ser feito apenas pelo homem humilde e fraco, que perece, que cai, se machuca, que erra, mas também pela sustentação do princípio fecundante do nosso Cristo cósmico, do nosso Mestre Jesus, a quem todos os dias devemos recorrer em prece, agradecendo pelo dom da vida e pelas oportunidades que ele nos concede de nos mantermos vivos sobre o planeta Terra em continuidade ao processo evolutivo ao qual estamos todos destinados. Não numa reta
sem intermitências ou acidentes, mas numa elipse evolutiva que se abre para o infinito, que vai muito além do nosso planeta, que começa aqui como solo concedido pelo Cristo e que termina, quem sabe quando, no coração sagrado do nosso Criador, que Jesus representa como muito bem por meio em sendo para nós o verbo, né, representativo dos desígnios do Pai Criador na Terra. Meus amigos, essas são as ideias básicas, muito paupérrimas, muito pobres, para tratarmos da grandeza do nosso Cristo Jesus. Mas fica a nossa homenagem ao nosso Cristo, ao nosso Mestre. E quem sabe, e fica também o estímulo, né, de suas palavras para que sejamos luz na terra, para que essa luz ecloda, resplandeça e transforme todo o planeta a partir da conjugação das nossas ondas mentais com as ondas mentais dos Espíritos do Senhor. Meus queridos, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe nestes dias de provas e de grandes testemunhos de quarentena, agora de noventena, não é? Que nós tenhamos muita paz interior, que não nos faltem os recursos da sobrevivência material, que Jesus tenha piedade e misericórdia de nós e que Deus nos abençoe sempre. Mais uma vez, o meu agradecimento aos amigos que nos acompanharam pacientemente até agora, Alessandra, Claudimar, Regina, Helena, Alessandra Lima, Carmen, Luciana Yamazaki, Rosânia Gonçalves, Tatiana Anselma Pereira de Moura, Flávio Lourenço Borges, Rosângela Paiva, Lília Rezende, Carmen, Maria Inês, Luciana Nascimento, Beatriz Borges, Paula Rodrigues, Virgínia, Érica Damasceno, Ângela, Emerson, Cláudia Versiani, Claudimar, Dona Cleusa, Rosemarie, Maria Inês, Virgínia, Paula Rodrigues. A todos vocês, meus amigos, muito obrigado pela paciência e tolerância. E que o Cristo cósmico os abençoe e os ilumine sempre. Joãozinho, meu querido, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Perdão a Dona Helena, a Dona Leila e a todos os trabalhadores incansáveis dessa casa extraordinária, que é um verdadeiro sustentáculo das forças do alto na terra, mais exatamente no coração aqui do Triângulo Mineiro, em Tupaciguara. Para todos vocês, muito obrigado, viu? Um beijo no coração. Muita paz, meus queridos. Muita paz e muito obrigado.